Então, o que é que acontece? Em termos dos desafios, educar sempre foi um desafio, não é? Só que antigamente, e até há pouco tempo atrás, e inclusive algumas pessoas ainda se regem por isso, não é? Havia alguns manuais de instruções, alguns livros e continua a haver, não é? De pedagogia, de educação, e que iam dando algumas diretrizes em termos de ajudar os pais a lidar com os seus filhos. Eu estou sempre a falar na perspectiva dos pais, porque essa é mais importante, porque a educação realmente ela começa em casa. Havia e continua a haver, não é? Alguns manuais de instruções, e quando as pessoas não tinham acesso a esses manuais de instruções, havia sempre uma mãe, uma avó, um familiar que ia dizendo, ia dando as dicas para se fazer assim, para se fazer assim. E quando não tínhamos esse familiar, nós próprios íamos. Quando tínhamos filhos e quando temos filhos, vamos buscar algumas práticas que as nossas mães fizeram connosco, que fomos observando de outras pessoas, não é? Acontece que isso pode ter a sua utilidade, mas o que se verifica é que hoje em dia já não está a resultar. Porque eu não sei se hoje realmente as coisas estão muito diferentes. Acredito que sim, que essa também seja uma das razões. Daí que tudo o que parece que funcionava antigamente e o que funcionou para nós, funcionou entre aspas, não funciona agora, não resulta. E então tem-se criado uma série de práticas, técnicas, movimentos na área da educação, na área infantil, da educação infantil, tudo extremamente importante. Yoga para crianças, mindfulness para crianças, educação positiva, tudo isso importante. E tem a sua validade, não é? Apesar que eu nunca, não, a minha forma de atuação e a minha forma de ver as coisas não é por aí. Não, porque não é que eu não concordo e não é que eu não acho que isso seja importante, mas não é o meu trabalho, não é aquilo que tem a ver com o meu trabalho. E pronto, e cada um na sua área e na sua perspectiva. Penso que quase todas as pessoas que estão aqui, que me acompanham, sabem que eu trabalho com os florais, essa é a minha ferramenta de atuação, embora eu sinta que o meu propósito, é assim que eu posso dizer, antes disso, tem a ver realmente com a educação. Mas a educação em que sentido? A educação no sentido de ajudar e contribuir para uma expansão de consciência. E sinto que esse é mesmo o meu propósito. E depois as ferramentas que eu utilizo são os florais e são também algumas técnicas de formações que eu também tenho feito. E no meu entender, este trabalho ele precisa ser feito cada vez mais com os pais. Os pais é que são os verdadeiros educadores. E essa questão não pode ser delegada para mais ninguém. Mais ninguém. E aí o resultado nestes últimos anos, ou seja, o mau resultado, tem sido
o facto de nós termos atribuído a educação dos nossos filhos, termos entregue os nossos filhos a outras pessoas para os educarem. A infantários, a amas, a avós, enfim, a escolas, a outras pessoas, não é? E não perdemos o controle disso tudo. Então, as crianças, digamos assim, têm sido educadas em massa, na maior parte dos casos, não é? Pelas escolas, pelas creches, pelos infantários, quando nessa fase elas ainda deviam estar a ser educadas pelas mães e pelos pais, não é? Mas sobretudo pela mãe. E porquê que eu sinto que hoje parece que nada dessas coisas resultam, nada dessas práticas que podem ajudar e ajudam, mas não resolvem a questão? Porque, para mim, o principal desafio hoje, em termos de educação, tem a ver com a inconsciência dos pais. E aqui, inconsciência tem a ver com aquela questão do que está inconsciente e do que está consciente. Então, e não é outra conotação que às vezes se dá a essa palavra, não é? A inconsciência é tudo aquilo que nós temos ainda guardado no inconsciente. Então, hoje em dia, dá uns tempos para cá, ser pai, ser mãe, preparar-se para a maternidade ou a paternidade, significa visitar os nossos porões, alçapões, sótãos, enfim, tudo aquilo que nos habita de forma mais escondida, mais reprimida, mais guardada, e que nunca mesmo nós próprios alguma vez abrimos essas portas. Isto porquê? Porque tudo isso que está guardado em nós, que está inconsciente em nós, não é por estar inconsciente que não esteja, não seja sentido, percepcionado pelos nossos filhos, pelas crianças, não é? E tem mais. Quando um pai e uma mãe gerem uma criança, naquela gestação, naquele encontro do espermatozoide com o ovócito, vai contida toda a informação do ADN daquele pai e toda a informação genética, epigenética, tudo do ADN da mãe. E nesse ADN, nessa informação do ADN, está tudo registado. Tudo o que se passou connosco, desde a fase da nossa concepção e gestação, desde o momento em que nós pais fomos concebidos e gestados e depois durante a gravidez, mas também toda a informação dos nossos pais, avós, bisavós, etc. Porque nós pais também trazemos essa informação no nosso ADN e ela vai passando. Então, tudo aquilo, tudo o que faz parte da nossa vida
quer nós nos lembremos, quer não, quer nós saibamos, quer não saibamos, está tudo registado no ADN. E naquele momento em que o novo ser ele é concebido, é essa junção desses dois ADNs, não é? Do pai e da mãe, que vai dar resultado, que vai resultar num novo ser. Que, por si só, acredito que também já é um ser que vem com informações de existências suas anteriores e que precisamente ele escolhe aquele pai e aquela mãe por afinidade genética do ADN, genética e não só, por afinidade do ADN. Então, ao entrar aí, nesse momento da conceição, ele vai se unir a esses ADNs e formar um só. Então, o que é que se passa aí? Toda a informação que vem dos nossos familiares, ancestrais, de tudo o que se passou, está contido ali. Por outro lado, a mãe, durante o período da gravidez, não é? Ela vai alimentar e impregnar esse ser, esse novo ser, esse novo ADN constituído pelas células da criança que está a ser gerada, não é? Ela vai impregnar essas células com os seus pensamentos, sentimentos, emoções, etc. E isto é extremamente importante, porque precisamente os desafios que se colocam hoje na educação têm a ver com estas questões, com o que é que os pais reproduziram ali, naquele momento, naquele ser. E tudo aquilo que depois é impregnado e que fica impresso nas células do bebê durante o período de gestação e nos primeiros anos de vida, não é? Isso fica nas memórias inconscientes. E tudo o que está inconsciente torna-se crença. Então, se aquela gravidez não resultou de um ato de amor, de programação, de conexão, que memórias daquele momento aquele ser traz. E isso fica registado. A forma como a mãe recebe a boa nova ou a má nova, em alguns casos, não é? Vai ficar impregnado nas memórias daquele ser. Então, antes de mais, nós precisamos saber sobre quem somos, qual é o nosso passado, porquê? Porque a nossa história está toda impressa nas nossas células. E quando nasce uma criança, ela vai reproduzir, vai trazer para fora aquilo que está impresso. Está impresso.